cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, querido irmão e irmã, peregrino de São José. A partir desta noite, nós estamos iniciando o nosso curso de Josefologia. Nós vamos estudar sobre quem é São José, sobre sua relação com Jesus, a Virgem Santíssima, o local onde São José nasceu, viveu, a sua morte. Nós vamos também aprofundar a importância de São José para a vida da nossa igreja. De São José, na verdade, sabemos que existe muito pouco. O seu nome é citado nos evangelhos apenas 14 vezes. E os evangelistas lhe dedicam apenas 26 versículos. Claro que isso não deve nos deixar tristes, não deve nos fazer acreditar que é estranho, pois os nossos evangelistas, eles estavam preocupados em escrever sobre Jesus Cristo e o seu ministério. Também porque nós sabemos que a escrita na época de Jesus, ela era bastante cara. Então, os evangelistas o tempo inteiro procuravam filtrar o que existia de mais importante, o que existia de essencial para a edificação da fé, para a edificação dos cristãos. Não possuímos sobre São José nem mesmo referência sobre o ano em que ele nasceu, sobre o lugar onde ele nasceu e principalmente o nome da sua mãe. Sobre ele, como nós iremos aprofundar, muito pouco conhecemos. O que é essencial para nós cristãos é compreendermos que São José entrou em cena na vida da Sagrada Família de uma forma bastante desapercebida. É assim que a gente encontra São José. Não há nenhuma menção sobre a sua vida, nem sobre a sua morte. Nada conhecemos sobre São José. Inclusive, ainda não se sabe onde é o túmulo de São José. Deus parece que reservou esse segredo apenas para si. Mas foi esse silêncio sobre a vida de São José que permaneceu por vários séculos. Entretanto, sobre ele, nós podemos dizer que o que tem de mais essencial é que Jesus Cristo submeteu-se como filho. E a gente sabe que quando um filho se submete à autoridade do pai, é porque tem nele muita confiança, é porque dedica a ele muito amor e porque principalmente lhe deve a própria formação e também a sua entrada na cultura do seu povo. Então Jesus, ele submeteu-se como filho a São José. Sobre ele ainda nos alegra muito o coração saber que Maria Santíssima encontrou em São José um grande amor. Ela encontrou nele um grande amor, um amor que foi capaz de fazer com que ela assumisse a sua missão tão sublime, que ela assumisse a sua missão com tanta perfeição. E quem de nós não precisa de um grande amor para sobreviver? Nós sabemos que os nossos ideais, eles são movidos pelo amor. Então, para que um casamento ele possa ser feliz, para que o marido e a mulher possam ter uma vida, possam ter uma harmonia, possam viver em paz, é preciso que exista um grande amor. Para que a gente se dedique à missão de Jesus Cristo, ao seu ministério, à sua igreja, é necessário que a gente tenha um grande amor por Jesus Cristo, pela igreja,
pela pastoral, pelo ministério que nós assumimos. Então Maria encontrou em José esse grande amor. Ela encontrou naquele homem esse grande sentido que fez com que ela levasse à perfeição tudo o que ela sempre esperou nesse projeto de Deus. Na verdade, o mistério de São José está na eloquência do seu silêncio e no primado do seu amor. Quando a gente fala no silêncio de São José, a gente precisa entender esse silêncio como muito diferente do nosso. Quantas vezes o nosso silêncio é marcado pela dor. O outro espera que a gente fale, o outro às vezes espera que a gente ligue, o outro às vezes espera um sinal da gente e a gente não dá esse sinal. Então muitas vezes o nosso silêncio ele é infértil, ele só consegue produzir o contrário do amor, o contrário da alegria, o contrário da comunicação. Às vezes o nosso silêncio é um silêncio que prejudica a outra pessoa, que prejudica principalmente a Deus, que nos fez para a comunicação. Mas o silêncio de São José é completamente diferente desse nosso silêncio. Ele fez silêncio porque ouviu demais a palavra de Deus. Ele escutou muito a palavra de Deus. Ele meditou muito a palavra do Senhor. E ele decidiu sempre em fazer a vontade de Deus. Então esse silêncio de São José é um silêncio eloquente, é um silêncio diferente do nosso. E a gente pode entender esse silêncio a partir da própria natureza. Ninguém vê o dia entregando o seu turno à noite. Ninguém ouve nada. Ninguém vê, ninguém ouve uma estação entregando a outra o seu comando. Termina o inverno, começa o verão, termina o verão, começa a primavera e o outono. E essa linguagem silenciosa, eficaz, ela vai acontecendo e a gente vai vislumbrando. E a gente vai acompanhando a partir dos seus aspectos que nós conseguimos visualizar de mudança na própria natureza. Então, o silêncio de São José é um silêncio que nos impressiona, é um silêncio que nos atrai, é um silêncio que com certeza tem atraído, tem fascinado, tem encantado o coração dos inúmeros devotos seus espalhados pelo mundo inteiro. Talvez seja por isso, talvez seja isso que atraia você a São José, esse jeito de ele se calar, esse jeito de ele contemplar a vontade de Deus na sua vida. O abandono total de São José aos desígnios de Deus. Ele foi alguém que se abandonou, ele abandonou-se à vontade de Deus totalmente. Ele nunca pediu uma explicação a Deus sobre as suas atitudes. Em relação à Virgem Santíssima, nós nos lembramos quando ela ainda perguntou ao anjo Gabriel: como vai se fazer a minha gravidez se eu não conheço homem algum? São José nem isso. Nunca questionou a Deus, nunca contestou a Deus, jamais duvidou da sua vontade, mesmo quando as coisas na sua vida pareciam um pouquinho obscuras. Ele confiou sempre no Senhor. Se é verdade que ao referir-se a ele, os evangelhos não usam muitas palavras, é indiscutível que a sua pessoa está envolvida por um raio de luz, mas por um raio de luz tão cristalino que resume a essência do que ele representava quando afirmava São Mateus no capítulo 1, versículo 9, ele era um homem justo. Se falou muito pouco, mas a presença de São José na história da nossa humanidade está envolvida por essa luz cristalina que nos dá essa certeza da presença, da essência fundamental
de Deus na vida dele. Então, o que é que nós precisamos colocar no nosso coração sobre São José? Que ele era um homem justo. E nós vamos acreditar, não é porque o padre José Gilberto está dizendo, mas é porque São Mateus disse, São Mateus capítulo 1, versículo 9, nos diz que São José, ele era um homem justo. E primeiro ele era justo com Deus. Primeiro ele era justo com Deus, porque ele depositou em Deus toda a sua confiança. A mais profunda confiança ele depositou em Deus. Ele foi justo com Deus. Ele jamais duvidou de Deus. Ele colocou toda a sua vida nas mãos do Senhor. E quantas vezes nós não somos justos com Deus? Deus é justo conosco o tempo inteiro, como nós estamos refletindo, mas nós duvidamos de Deus. Quantas vezes as pessoas dizem assim, por que que Deus fez isso? Como se nós nos colocássemos na condição de juízes e estivéssemos julgando o próprio Deus e achando que Deus foi injusto. Então São José, ele foi justo com Deus quando ele decidiu que quem deveria agir era Deus. Que o jeito de agir tinha que ser o jeito de Deus. Que a hora de agir tinha que ser a hora de Deus. Então São José era alguém que estava lançado nas mãos do Senhor para que na hora que ele quisesse, na hora que Deus quisesse, ele pudesse agir. Ele era também justo com o próximo. Por que que São José era justo com o próximo? Porque ele viveu o tempo inteiro em uma profunda caridade com Jesus e com Nossa Senhora. Ele foi justo com os dois. Ele não escondeu o jogo de nenhum dos dois. O tempo inteiro São José foi justo com a Virgem Santíssima. O tempo inteiro ele foi justo com Jesus Cristo. Ele nunca disse que Jesus Cristo era filho biológico dele, que Jesus Cristo era filho natural dele. Ele foi justo com o Senhor. Ele foi justo com Jesus quando ele ensinou Jesus a se comportar como homem. Quando ele ensinou Jesus a ter a firmeza da verdade para ficar de pé diante dos sumos sacerdotes, para olhar nos olhos dos seus inimigos com amor. Ele foi justo com Jesus quando colocou no coração de Jesus toda a ternura do Pai. Quem não se recorda, naquele dia em que Maria Madalena estava jogada aos pés de Jesus, ela ia ser apedrejada porque a lei era muito clara. A pessoa que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada. E São José, ele ensinou a Jesus a olhar as pessoas com misericórdia. Então a única coisa que Jesus pôde fazer naquele momento foi oferecer a Madalena um olhar. E ele ofereceu a Maria Madalena esse olhar. E ela se apegou a esse olhar. Mas de quem Jesus aprendeu a olhar a alma da pessoa? Ele aprendeu do glorioso São José, a ter misericórdia da outra pessoa. E aí a gente já sabe o final da história. Ela se apegou àquele olhar e modificou a sua vida para sempre. E São José era justo consigo mesmo. Ele foi fiel à sua vocação até o final. Ele nunca traiu a sua vocação. Nós precisamos aprender de São José, meus irmãos, principalmente os homens casados. Quantas vezes você é injusto consigo mesmo? Quantas vezes você foi à igreja, jurou diante de Deus. Você submeteu a um sacramento. Você jurou àquela sua esposa, ela é a mulher que Deus fez para você, que você seria fiel para sempre, que você iria receber com amor os filhos que Deus te confiasse, que iria educá-los na lei de Deus e da igreja. E quantas vezes você quebrou, você foi injusto consigo mesmo. Foi injusto consigo, porque a sua palavra precisava de ser mantida. Então São José, ele foi justo consigo, porque jamais ele traiu a sua vocação. Jamais ele deixou de realizar o que aquelas necessidades de cuidar da Sagrada Família impunham para ele. Então é necessário que nós aprendamos de São José a sermos justos com Deus. Como nos diz o Pai Nosso, deve ser a vontade de Deus e não a minha vontade.
tem que ser a vontade do Senhor. Ele era justo com os outros, quando ele viveu em caridade profunda com Nossa Senhora e com Jesus Cristo. E ele era justo consigo mesmo, porque era um homem de palavra. São José era alguém que ninguém pegava na sua munheca, como a gente diz no meu interior. Então ele era alguém que ninguém pegava na munheca dele. Ele era justo consigo, ele era fiel a si. Ele foi um homem à parte. A gente pode dizer que Deus separou São José. Deus reservou São José. Ele retirou São José. Ele retirou. E ele escolheu São José. Então ele foi um homem completamente diferente de todos os outros homens. Ele foi um homem em que Deus colocou à parte, que Deus reservou para si, que Deus retirou, porque Deus sabia que podia contar com São José. Então ele é um homem em que se diria que tudo nele é interior. Tudo em São José é interior. Tudo nele faz parte da vida do coração, faz parte da vida da graça de Deus. Um homem de Deus, todo em Deus. Então dele a gente pode ter essa certeza, que São José, ele é um homem todo de Deus. Não existia nada nele que não fosse de Deus. Ele se colocou completamente nas mãos do Senhor. Não tinha nada, nele não tinha nenhuma reserva